Durante alguns anos, Sam Bankman-Fried parecia invencível. Enquanto bancos tradicionais eram vistos como frios, gananciosos e ultrapassados, ele apareceu como o oposto perfeito. Um jovem bilionário de fala calma, cabelo bagunçado, roupas simples e aparência de quem mal se importava com dinheiro. Não parecia um executivo de Wall Street. Parecia um garoto inteligente que tinha descoberto uma maneira melhor de mudar o mundo. E foi exatamente isso que fez milhões de pessoas baixarem a guarda. A empresa dele apareceu em comerciais milionários. Celebridades começaram a defendê-lo publicamente. Atletas estampavam a marca da FTX. Fundos bilionários investiam sem hesitar. Políticos ouviam suas opiniões como se estivessem diante de um visionário histórico. Quanto mais ele crescia, mais impossível parecia imaginar que algo estava errado. O mais assustador não era o dinheiro que circulava na FTX, era a confiança. Porque confiança é a moeda mais valiosa do sistema financeiro. E Sam conseguiu algo que poucos homens na história conseguiram: convencer o mundo inteiro de que ele era diferente. Enquanto investidores comuns trabalhavam anos para juntar economias, bilhões de dólares eram enviados para dentro da FTX todos os dias. Pessoas comuns acreditavam estar colocando dinheiro no futuro. Um futuro moderno, seguro e inteligente. Um futuro comandado por alguém que parecia incapaz de mentir. Só que existia uma realidade escondida por trás daquela imagem de gênio humilde. Enquanto entrevistas o chamavam de o novo Warren Buffett, uma bomba silenciosa crescia dentro da empresa. Dinheiro de clientes começava a desaparecer em apostas arriscadas. Decisões absurdas eram tomadas nos bastidores. Controles quase não existiam. E mesmo assim, ninguém parava para fazer a pergunta mais importante de todas: como alguém ficou poderoso tão rápido sem que ninguém realmente entendesse o que estava acontecendo? Porque às vezes, o maior perigo não é confiar na pessoa errada. É confiar porque todo mundo ao redor também confiou. E quando a verdade finalmente apareceu, o mundo descobriu que não estava diante de um gênio revolucionário. Estava diante de um dos colapsos financeiros mais chocantes da era moderna. O gênio perfeito demais, como ele construiu a imagem do novo Warren Buffett. Antes de convencer investidores, Sam Bankman-Fried precisou convencer o mundo de que ele não era como os outros bilionários. E foi aí que começou a parte mais inteligente de toda essa história. Porque normalmente, quando alguém fica rico muito rápido, tenta parecer poderoso. Relógios caros, carros de luxo, ternos impecáveis, mansões gigantes. O sistema ensinou as pessoas a associarem riqueza com ostentação. Sam fez exatamente o contrário. Enquanto CEOs apareciam em eventos parecendo estrelas de cinema, ele surgia usando camiseta larga, shorts e cabelo completamente bagunçado. Dava entrevistas sentado de forma desleixada, olhando para baixo, falando como um universitário tímido que parecia mais interessado em videogame do que em bilhões de dólares. Aquilo não afastava a confiança. Aquilo criava confiança. Porque o cérebro humano acredita que pessoas simples aparentam ser mais honestas. E Sam entendia isso perfeitamente. Ele não vendia apenas uma empresa, vendia uma personalidade. A imagem do gênio distraído, do nerd antissistema, do jovem brilhante que não ligava para luxo porque estava ocupado tentando melhorar o mundo. Tudo parecia espontâneo, natural, humilde. Mas quanto mais essa imagem crescia, mais perigosa ela ficava. Sam começou a repetir um discurso que fazia investidores se apaixonarem ainda mais. Dizia que queria ganhar o máximo de dinheiro possível para depois doar quase toda a fortuna. Falava sobre altruísmo, responsabilidade social, impacto global. Enquanto outros bilionários eram acusados de ganância, ele parecia moralmente superior. E isso criou uma armadilha psicológica extremamente poderosa. As pessoas não confiavam nele porque entendiam criptomoedas. Confiavam porque ele parecia não se importar com dinheiro. Esse foi o detalhe que desarmou milhões de pessoas emocionalmente. Porque quando alguém parece humilde, inteligente e do bem, o cérebro para de procurar sinais de perigo. A lógica perde espaço para a identificação emocional. E quanto mais pessoas importantes validavam Sam, mais impossível parecia questioná-lo.
Ninguém queria ser o único desconfiado em uma sala cheia de milionários, dizendo que aquele homem era um gênio. E é exatamente assim que muitas bolhas começam, não através da lógica, mas através da necessidade humana de acreditar em alguém que pareça especial. Enquanto o mundo inteiro admirava a figura pública de Sam Bankman-Fried, uma máquina muito maior começava a trabalhar silenciosamente por trás dele. Uma máquina capaz de transformar confiança em bilhões de dólares quase da noite para o dia. A máquina de confiança global, quando celebridades viraram garantia financeira. Existe uma pergunta que quase ninguém fez durante o auge da FTX. Se a empresa era tão revolucionária assim, por que precisava desesperadamente da aprovação de celebridades? Porque, no fundo, a FTX nunca vendeu apenas criptomoedas. Ela vendeu sensação de segurança. E, para construir essa sensação, Sam Bankman-Fried usou uma das armas mais poderosas da era moderna: validação social em escala global. De repente, atores famosos apareciam nos comerciais da empresa. Atletas milionários estampavam a marca da FTX em uniformes, entrevistas e campanhas publicitárias. Influenciadores falavam sobre a plataforma como se fosse o futuro inevitável do dinheiro. Programas de televisão tratavam Sam como uma mistura de gênio financeiro com um filantropo visionário. A mensagem era silenciosa, mas extremamente eficiente. Se todas essas pessoas importantes estão confiando nele, então deve ser seguro. E é exatamente assim que o cérebro humano funciona. A maioria das pessoas não analisa balanços financeiros, não investiga estruturas empresariais, não lê documentos complexos. Elas observam comportamento social, procuram sinais de aceitação coletiva, procuram confirmação emocional. O problema é que confiança coletiva não significa verdade. Significa apenas que muitas pessoas decidiram acreditar ao mesmo tempo. A FTX entendeu isso antes de quase todo mundo. Por isso, gastava milhões em marketing agressivo, enquanto construía uma imagem pública praticamente impecável. Arenas esportivas receberam o nome da empresa. Comerciais foram exibidos para milhões de pessoas. A marca começou a parecer grande demais para falhar. E quando algo parece grande demais para falhar, as pessoas param de fazer perguntas. Esse foi um dos momentos mais perigosos de toda a história, porque a presença constante de famosos criou uma ilusão psicológica muito forte. A ideia de que risco e credibilidade eram a mesma coisa. Só que celebridade não substitui auditoria. Fama não substitui transparência. E marketing nunca foi prova de segurança financeira. Mas naquele momento, quase ninguém queria ouvir isso. O dinheiro entrava rápido demais. O crescimento parecia imparável. Quem desconfiava era chamado de ultrapassado, pessimista ou incapaz de entender o novo futuro. Enquanto isso, por trás das propagandas milionárias e dos discursos inspiradores, uma realidade muito mais sombria começava a se formar silenciosamente dentro da FTX. E o mais assustador é que os sinais estavam aparecendo na frente de todos. O segredo que ninguém queria ver. O sistema funcionava porque ninguém fazia perguntas. Enquanto o mundo assistia a comerciais milionários da FTX na televisão, uma realidade absurda acontecia nos bastidores da empresa. O dinheiro dos clientes estava sendo usado como se pertencesse à própria FTX, sem autorização clara, sem proteção real, sem controle suficiente. Bilhões de dólares começaram a circular entre empresas ligadas ao próprio Sam Bankman-Fried, de uma maneira que hoje parece inacreditável. E no centro de tudo, existia um nome que pouca gente conhecia naquela época: Alameda Research. Oficialmente, a Alameda era uma empresa de investimentos. Na prática, funcionava como uma extensão secreta do império de Sam. O problema é que ela estava fazendo apostas extremamente arriscadas, usando recursos que, em teoria, deveriam estar protegidos dentro da FTX. E quanto maior ficavam as perdas, mais dinheiro precisava entrar para manter a aparência de normalidade. Esse é o momento em que muita gente imagina uma organização sofisticada, fria e perfeitamente planejada.
Mas o que torna essa história ainda mais assustadora é o contrário. Os bastidores pareciam caóticos. Relatos mostraram falta de controle interno, ausência de registros organizados, decisões tomadas em grupos privados, empréstimos bilionários aprovados sem segurança adequada e uma estrutura administrativa que parecia incapaz de controlar o próprio tamanho. Era como se bilhões de dólares estivessem sendo movimentados dentro de um sistema improvisado. E mesmo assim, investidores gigantes continuavam colocando dinheiro lá dentro. Por quê? Porque quando uma narrativa se torna forte demais, as pessoas começam a ignorar sinais óbvios para proteger aquilo em que escolheram acreditar. Esse é um comportamento humano extremamente perigoso. Quanto mais alguém investe emocionalmente em uma ideia, mais difícil fica admitir que talvez tudo esteja errado. E os sinais estavam aparecendo o tempo inteiro. Especialistas questionavam a falta de transparência. Algumas análises apontavam conflitos graves entre a FTX e a Alameda. Existiam dúvidas sobre liquidez, controle e segurança, mas quase ninguém queria aprofundar essas perguntas, porque o sistema inteiro estava ganhando dinheiro enquanto a máquina continuasse funcionando. Às vezes, a maior fraude não acontece porque tudo está escondido. Ela acontece porque ninguém quer enxergar. E o problema de construir um império baseado em confiança artificial é que basta uma rachadura para o medo se espalhar mais rápido do que a própria ambição. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Em poucos dias, o mercado inteiro entraria em pânico. E o homem tratado como gênio começaria a assistir ao próprio império desmoronar em tempo real. O colapso em tempo real. O momento em que o império começou a morrer. Toda a bolha parece indestrutível até o dia em que o medo entra na sala. E quando isso aconteceu com a FTX, o colapso foi rápido demais para qualquer pessoa controlar. Tudo começou com rumores. Questionamentos sobre os números da Alameda Research começaram a circular no mercado. Algumas informações vazaram, mostrando que grande parte da fortuna da empresa estava sustentada por ativos extremamente frágeis. De repente, investidores começaram a perceber que talvez aquele império não fosse tão sólido quanto parecia. O problema é que sistemas baseados em confiança entram em colapso no exato momento em que as pessoas param de acreditar. E foi isso que aconteceu. Clientes correram para sacar bilhões de dólares ao mesmo tempo. O mercado entrou em pânico, redes sociais explodiram. Influenciadores começaram a apagar conteúdos antigos. Investidores tentavam entender o que estava acontecendo enquanto o dinheiro desaparecia diante dos olhos do mundo inteiro. A sensação era de caos absoluto. Cada minuto trazia uma nova revelação pior que a anterior. Empresas ligadas à FTX começaram a mostrar sinais graves de insolvência. Informações internas vazavam rapidamente. Tweets antigos passaram a ser analisados como peças de investigação. E quanto mais as pessoas tentavam retirar seus fundos, mais claro ficava que a empresa não tinha dinheiro suficiente para honrar os saques. Foi nesse momento que a verdade mais perigosa apareceu. O dinheiro simplesmente não estava lá. Bilhões de dólares que deveriam pertencer aos clientes tinham sido usados em apostas arriscadas, empréstimos obscuros e operações extremamente perigosas. O império que parecia revolucionário começou a desmoronar diante das câmeras do mundo inteiro. E talvez a cena mais chocante tenha sido observar a mudança repentina de narrativa. Poucos dias antes, Sam Bankman-Fried era tratado como um dos homens mais brilhantes da nova geração financeira. Agora, o mesmo homem aparecia nas manchetes como possível responsável por uma das maiores fraudes financeiras da era digital. A velocidade da queda assustou até pessoas acostumadas com crises, porque o colapso da FTX não destruiu apenas uma empresa, destruiu a ilusão coletiva de segurança que havia sido construída cuidadosamente durante anos. E no meio daquele caos, surgiu uma pergunta perturbadora. Como alguém conseguiu convencer tanta gente inteligente ao mesmo tempo? A resposta talvez seja mais desconfortável do que a própria fraude, porque Sam Bankman-Fried não parecia um criminoso. E é exatamente isso que torna toda essa história tão perigosa.
O detalhe mais assustador de todos: Sam não parecia um vilão. Quando as pessoas imaginam um grande fraudador, normalmente pensam em alguém frio, manipulador, arrogante e claramente perigoso. Sam Bankman-Fried não transmitia nada disso. E talvez esse tenha sido o maior erro coletivo de toda essa história. Ele parecia calmo demais, inteligente demais, racional demais. Falava de ética, responsabilidade e futuro da humanidade, enquanto construía uma imagem quase impossível de odiar. Em entrevistas, parecia desconfortável com a própria fama. Em eventos milionários, continuava usando roupas simples. Em debates públicos, falava como um professor universitário tentando explicar matemática. Nada nele lembrava a figura clássica de um criminoso financeiro. E é exatamente por isso que tanta gente baixou a guarda. Porque os golpes mais perigosos da história raramente chegam com aparência de ameaça. Eles chegam com aparência de confiança. O cérebro humano foi condicionado a procurar perigo em exageros visíveis. Pessoas agressivas, comportamentos suspeitos, ostentação extrema. Mas quando alguém parece inteligente, humilde e socialmente validado, a mente cria uma espécie de proteção emocional automática. As pessoas começam a completar os espaços vazios com características positivas que nunca foram comprovadas. Ele parece honesto, ele parece diferente, ele parece do bem. E quanto mais essas frases se repetem coletivamente, menos questionamentos existem. Esse fenômeno psicológico destruiu a capacidade crítica de muita gente durante o auge da FTX. Porque Sam não vendeu apenas investimentos. Ele vendeu sensação de inteligência moral. Quem acreditava nele sentia que fazia parte de algo moderno, evoluído e superior ao sistema financeiro tradicional. E quando uma pessoa sente que pertence a uma narrativa mais inteligente que os outros, ela passa a defender essa narrativa emocionalmente. É nesse ponto que confiança vira cegueira. Talvez seja por isso que tantas pessoas inteligentes ignoraram sinais tão óbvios. Não queriam apenas proteger dinheiro, queriam proteger a própria identidade. Aceitar que tudo era uma fraude significava admitir que tinham sido manipuladas por uma imagem cuidadosamente construída. E isso dói muito mais do que perder dinheiro, porque perder dinheiro machuca o bolso. Mas perceber que sua percepção foi manipulada destrói o ego. Só que existe uma camada ainda mais profunda nessa história. Porque talvez Sam Bankman-Fried não tenha construído esse personagem sozinho. Talvez o próprio sistema financeiro, a mídia e os investidores tenham ajudado a transformar aquela imagem em algo grande demais para ser questionado. O sistema também queria acreditar. Por que ninguém parou isso antes? Existe uma pergunta que continua assustando muita gente até hoje. Como uma estrutura tão frágil conseguiu crescer diante dos olhos de investidores bilionários, jornalistas especializados, políticos influentes e empresas gigantes sem que quase ninguém apertasse o freio? A resposta incomoda porque ela revela algo muito maior do que Sam Bankman-Fried. O sistema inteiro queria que aquilo funcionasse. Enquanto a FTX crescia, muita gente estava ganhando dinheiro rápido demais para fazer perguntas difíceis. Fundos de investimento enxergavam lucros gigantescos. Influenciadores recebiam contratos milionários. Plataformas de mídia ganhavam audiência falando sobre a nova revolução financeira. Políticos enxergavam poder e inovação. O mercado inteiro estava intoxicado pela ideia de crescimento infinito. E quando todos estão lucrando ao mesmo tempo, o senso crítico começa a desaparecer. Esse é um dos mecanismos mais perigosos do sistema financeiro moderno. As pessoas não são recompensadas por questionar durante a euforia. São recompensadas por entrar rápido antes dos outros. A lógica deixa de ser "isso é seguro" e passa a ser "quanto estou deixando de ganhar se eu ficar de fora?". Esse medo silencioso move bilhões de dólares todos os anos. O medo de perder a próxima grande oportunidade. O medo de parecer atrasado. O medo de assistir outras pessoas enriquecendo enquanto você continua parado. E Sam Bankman-Fried entendeu perfeitamente esse comportamento humano.
A FTX foi construída no momento exato em que o mundo estava desesperado por uma nova promessa financeira. Depois de crises, inflação, desconfiança nos bancos tradicionais e crescimento explosivo das criptomoedas, as pessoas queriam acreditar que uma nova geração de gênios estava reinventando o dinheiro. Sam virou o símbolo perfeito dessa esperança coletiva. E talvez seja por isso que tantos sinais foram ignorados. Porque admitir que existia algo errado significava ameaçar uma narrativa bilionária que beneficiava muita gente ao mesmo tempo. Talvez Sam Bankman-Fried não tenha enganado o sistema. Talvez o sistema tenha ajudado a construir o personagem. Essa é a parte mais desconfortável de toda a história. Porque quando uma fraude cresce demais, ela raramente pertence apenas a uma pessoa. Ela passa a existir dentro de um ecossistema inteiro de interesses, silêncio e conveniência. E é exatamente aqui que a história da FTX deixa de ser apenas sobre criptomoedas. Ela passa a ser sobre comportamento humano, sobre ganância coletiva, sobre necessidade de pertencimento e, principalmente, sobre como pessoas comuns continuam sendo levadas a confiar antes mesmo de entender no que estão entrando. A lição que poucos aprenderam: o golpe não começou na FTX. Muita gente acredita que o colapso da FTX começou quando bilhões desapareceram. Mas a verdade é que tudo começou muito antes. Começou no momento em que milhões de pessoas passaram a acreditar que aparência de inteligência é a mesma coisa que caráter. Começou quando o mundo decidiu confiar mais em narrativa do que em transparência. Começou quando fama virou substituta de credibilidade. A FTX não cresceu apenas por causa de criptomoedas. Ela cresceu porque mexeu com emoções humanas extremamente profundas. Ganância, esperança, medo de ficar para trás, necessidade de pertencimento. O sistema financeiro moderno entende isso melhor do que a maioria das pessoas imagina. Por isso, tantas empresas investem bilhões para construir autoridade emocional antes mesmo de construir confiança real. Porque quando alguém consegue controlar percepção, consegue mover dinheiro em escala gigantesca. E é exatamente por isso que histórias como essa continuam se repetindo ao longo das décadas. Os personagens mudam, a tecnologia muda, as promessas mudam, mas o comportamento humano continua praticamente o mesmo. Pessoas continuam procurando atalhos para enriquecer rápido, continuam acreditando em figuras carismáticas, continuam terceirizando decisões financeiras para pessoas que parecem inteligentes, seguras e admiradas socialmente. E o problema nunca foi apenas Sam Bankman-Fried. O problema é um sistema que recompensa a aparência antes de integridade. Um sistema onde marketing parece mais importante que transparência. Um sistema onde confiança pode ser fabricada artificialmente até o momento em que tudo desmorona. O colapso da FTX não destruiu apenas bilhões de dólares. Destruiu a ilusão de que inteligência aparente é sinônimo de honestidade. E talvez essa seja a lição mais valiosa de toda essa história. Nem todo homem calmo é confiável. Nem toda empresa famosa é segura. Nem toda oportunidade revolucionária foi criada para ajudar pessoas comuns. Porque no fim, o sistema financeiro continua funcionando da mesma forma, convencendo pessoas comuns a confiar antes de entender. A lição que poucos aprenderam. O golpe não começou na FTX. Muita gente acredita que o colapso da FTX começou quando bilhões desapareceram. Mas a verdade é que tudo começou muito antes. Começou no momento em que milhões de pessoas passaram a acreditar que a aparência de inteligência é a mesma coisa que caráter. Começou quando o mundo decidiu confiar mais em narrativa do que em transparência. Começou quando fama virou substituta de credibilidade. A FTX não cresceu apenas por causa de criptomoedas. Ela cresceu porque mexeu com emoções humanas extremamente profundas. Ganância, esperança, medo de ficar para trás, necessidade de pertencimento. O sistema financeiro moderno entende isso melhor do que a maioria das pessoas imagina. Por isso, tantas empresas investem bilhões para construir autoridade emocional antes mesmo de construir confiança real.
Porque quando alguém consegue controlar percepção, consegue mover dinheiro em escala gigantesca. E é exatamente por isso que histórias como essa continuam se repetindo ao longo das décadas. Os personagens mudam, a tecnologia muda, as promessas mudam, mas o comportamento humano continua praticamente o mesmo. Pessoas continuam procurando atalhos para enriquecer rápido, continuam acreditando em figuras carismáticas, continuam terceirizando decisões financeiras para pessoas que parecem inteligentes, seguras e admiradas socialmente. E o problema nunca foi apenas Sam Bankman-Fried. O problema é um sistema que recompensa a aparência antes de integridade. Um sistema onde marketing parece mais importante que transparência. Um sistema onde confiança pode ser fabricada artificialmente até o momento em que tudo desmorona. O colapso da FTX não destruiu apenas bilhões de dólares. Destruiu a ilusão de que inteligência aparente é sinônimo de honestidade. E talvez essa seja a lição mais valiosa de toda essa história. Nem todo homem calmo é confiável. Nem toda empresa famosa é segura. Nem toda oportunidade revolucionária foi criada para ajudar pessoas comuns. Porque no fim, o sistema financeiro continua funcionando da mesma forma, convencendo pessoas comuns a confiar antes de entender. A confiança custa caro. Se existe uma coisa que essa história prova, é que perder dinheiro quase nunca começa com falta de inteligência. Começa com excesso de confiança. O mundo inteiro viu Sam Bankman-Fried como um gênio antes de enxergá-lo como um risco. E isso acontece todos os dias em diferentes níveis. Pessoas continuam entregando dinheiro para sistemas que não entendem, seguindo promessas que nunca analisaram e confiando em narrativas construídas para parecerem seguras. Porque o sistema sabe exatamente como despertar emoção antes de despertar lógica. E talvez seja por isso que tanta gente continua presa financeiramente sem perceber. A verdadeira liberdade financeira não começa quando alguém encontra a oportunidade perfeita. Ela começa quando a pessoa aprende a questionar aquilo que todo mundo aceita sem pensar. Então, se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, use isso como um ponto de virada. Aprenda antes de investir. Entenda antes de confiar. Questione antes de seguir multidões. Porque no mercado financeiro, quem pensa por conta própria quase sempre sobrevive mais do que quem apenas acompanha o entusiasmo coletivo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Sam Bankman-Fried agiu sozinho ou acha que o próprio sistema ajudou a criar essa fraude gigantesca? Escreve aqui nos comentários. E se você quer entender como dinheiro, poder e manipulação realmente funcionam por trás das grandes narrativas financeiras, se inscreva no canal, porque existem verdades que o sistema prefere que você nunca perceba.